Você faz parte do grupo dos atrasados do Enem? Ou ainda, nesse ano você declarou seu imposto de renda, só que está cheio de erro, você fez tudo na correria e entregou tudo errado? O prazo para a declaração do imposto de renda nesse ano se encerrou ou se encerra em 30 de junho, a depender de quando você está vendo esse vídeo, muito por conta do porque o prazo normal é em abril. Agora, se você não entregou o imposto de renda ou entregou, mas entregou errado, tem consequências, mas a boa notícia é que tem como resolver. E se você ver esse conteúdo até o final, você vai saber como. Eu sou Yolanda Fordeloni, economista aqui do Econoí, que é a tradução da economia e do imposto de renda, e o conteúdo fica depois da abertura. Nesse ano, o fim do prazo da declaração do imposto de renda foi em 30 de junho, mas a gente não escapou daquela velha situação de ver um monte de gente deixar para a última hora e nem entregar a declaração ou entregar tudo errado. Nossa conversa é longa hoje, mas antes de entrar nesse assunto, eu tenho uma dica para você. Uma dica infalível. Se inscreve no canal lá no YouTube, porque aí você não vai perder mais nenhum prazo, nenhum vídeo do Econoí, que se você estiver assistindo pelo UOL, deixa o comentário para a gente saber se você curtiu ou não o conteúdo, sugere conteúdo e também se você estiver ouvindo esse conteúdo no podcast que a gente tem lá do Econoic, também siga o podcast para você não perder mais nenhum áudio. Agora, quem deve declarar o imposto de renda? São muitas situações, mesmo se você não teve renda, uma delas, por exemplo, é se você tem um imóvel acima de 300 mil, mas eu vou me concentrar aqui em falar com quem teve rendimento. Para quem teve rendimento, a regra fala que se você teve uma renda tributável de pelo menos R$ 28.559,70 ao longo de 2019, você é obrigado a declarar, o que significa aí uma renda de mais ou menos R$ 2.380 por mês se você fizer essa conta ao contrário, né? Dividir isso em 12 vezes. Agora, se você teve renda ou está em alguma outra situação e não declarou imposto de renda, qual que é a multa? Porque sim, existe multa e ela pode ser muito mais cara do que você possa imaginar. A multa começa em R$ 165,74 se você não tem nenhum imposto devido e ela aumenta conforme o tempo, podendo chegar a 20% do imposto devido. Ah, mais os juros. Então a multa mínima de R$ 165 acontece quando a pessoa não teve que pagar nenhum imposto à Receita Federal referente ao que ela fez com o dinheiro dela no ano passado, em 2019. Quer um exemplo? Se a pessoa, por exemplo, ficou desempregada, não teve nenhum tipo de renda tributável ao longo de todo o ano, ela não teve renda, não teria que pagar imposto, só que ela recebeu uma herança de mais de R$ 40 mil, o que significa que é um dinheiro que é isento, é não tributável, mas faz com que você tenha que declarar para a Receita Federal, mesmo que você não tenha devido, não tenha que ter pagado nenhum imposto para a Receita. Se você não declarou, vamos recapitular, você estava desempregado, não teve renda tributável, pensou, não preciso declarar, mas você, por exemplo, recebeu essa herança de mais de R$ 40 mil, teria que declarar mesmo não pagando imposto, o que significa que você vai pagar a multa mínima de R$ 165. Agora, em outras situações em que você deveria ter pago o imposto e mesmo assim não declarou o imposto de renda, aí a multa começa a ser um percentual do imposto devido. E como ele é cobrado? Essa multa é de 1% por mês de atraso, mais os juros que acompanham a taxa básica de juros, a Selic. Mas você deve ter reparado que eu falei muito em imposto devido e tem muita confusão quando a gente fala imposto devido, porque as pessoas confundem imposto devido com
com imposto a pagar. Vamos explicar essa diferença. O imposto a pagar é aquele que aparece depois que você fez a sua declaração bonitinha e a Receita vê que você pagou menos imposto lá na fonte, no desconto do seu salário, por exemplo, do que você deveria. Você deveria ter pagado muito mais. Aí eles fazem o ajuste e você tem o imposto a pagar. Agora, o imposto devido é o total do imposto que você deveria ter pago, ou seja, considerando todas as suas rendas no ano passado, tudo que você fez com dinheiro, movimentou, vendeu imóvel, comprou carro, sei lá o que, pagou médico, considerando tudo, quanto que você deveria ter pago de imposto para a Receita. E onde ele aparece? Ele aparece na telinha de resumo da declaração, aparece como total do imposto devido, bem óbvio, né? Quando você faz a declaração, se você pagou menos do que esse total do imposto devido, você fica com o imposto a pagar. Se você pagou mais do que esse imposto devido, você tem uma restituição. A multa é cobrada sobre o total do imposto devido, por isso que ela fica tão cara, podendo chegar aí a 20% desse imposto devido. O que significa que não importa se você teve restituição, se você tem imposto a pagar, se você teve imposto devido e atrasou, ou se você não teve imposto devido e atrasou a declaração, a entrega da declaração, você vai ter que pagar multa. Agora, isso é confuso, eu sei, tamo junto, mas eu tenho uma notícia boa. Você não precisa ficar calculando 1% ao mês, mais juros. Quando você faz a declaração, mesmo que atrasada, a própria Receita já calcula isso automaticamente e te fala quanto que você está devendo de multa. O assunto foi denso desse primeiro bloco, vou te dar 2 segundos antes da gente falar da segunda situação. Vamos lá! Agora, por algum motivo, você entregou a sua declaração, mas na correria, por desatenção, você entregou errado. Ou seja, você preencheu alguma renda errada, algum dado errado, ou se esqueceu de incluir alguma renda, alguma restituição, algum dependente. Se bem que esquecer dependente seria bem pesado, né? Esquecer o próprio filho. Essa é uma situação até melhor do que você não entregar a declaração, porque você tem um tempo para se retificar, para se corrigir com a Receita Federal e você não paga multa por isso. Por isso que as pessoas falam que mesmo que você não esteja com todos os documentos certinhos para entregar para a Receita dentro do prazo, é melhor você entregar o mais próximo possível do que foi a realidade e aí você faz alguma correção nos dias seguintes. A regra diz que você tem até 5 anos para você chegar na Receita de volta, bater lá na porta da Receita, ou melhor, no site da Receita e se corrigir, se retificar no seu imposto de renda. Agora, os contadores falam que quanto antes você fizer isso, essa correção, melhor. Você também pode fazer quantas correções você quiser, ou seja, entreguei errado, essa semana eu vou lá corrigir uma coisa, semana que vem eu vou lá e corrigir outra coisa, mas quanto menos correção, melhor também, porque quanto mais tempo você demora para se corrigir e se você fizer muitas correções, isso pode chamar a atenção da Receita Federal e o que pode fazer com que você caia na malha fina e tenha que prestar contas lá com o fiscal, enfim, fica uma situação aí mais delicada. Para fazer a declaração, basta você usar o próprio programa da declaração original, aquele que você baixou para fazer a primeira declaração. Quando você entra, então, você seleciona a declaração que você já entregou, aí você seleciona a ficha de identificação do contribuinte e depois clica em declaração retificadora. Agora, se a gente tem 5 anos para declarar imposto de renda, se você declarou e tem algum errinho ali no meio, por que tanta gente corre para declarar dentro do prazo? Como eu te falei, são pelo menos 3 motivos. O primeiro é a própria malha fina. Se você demora muito tempo para se acertar com a Receita, as informações, né, colocar ali as informações corretas, isso pode fazer você cair na malha fina, o que significa que você vai ter que comprovar tudo que você falou para a Receita. E se tiver alguma vírgula fora do lugar, pode ser até que você pague imposto a mais. O segundo motivo de você não esperar
esperar todo esse tempo para declarar é que quando você retifica o seu imposto de renda, essa nova data se sobressai à data original que você tinha feito a primeira declaração, ou seja, vale a data mais recente. E com isso você perde alguns benefícios, como a prioridade, por exemplo, para você receber a sua restituição referente ao ano passado. O terceiro e último motivo que eu encontrei é que quando você faz a retificação do seu imposto de renda, você não pode mudar o modelo que você fez. O que significa, se lá na declaração original você fez a declaração simplificada, você vai ter que manter esse modelo na sua retificação. Se você fez a declaração completa, você também vai ter que manter esse modelo na sua retificação. Isso pode ser ruim, porque quando você faz ali diversas simulações, coloca todos os dados certinhos, pode ser que um modelo seja mais vantajoso que outro, o modelo te traga algum tipo de restituição e outro não, mas quando você preencher todos os dados de maneira realmente correta, você não vai ter essa possibilidade de flexibilizar se for uma retificadora. Você entregou o seu imposto de renda dentro do prazo, e olha que esse ano a gente teve bem mais prazo do que é o normal, né? 2 meses a mais. Se você não entregou, o que aconteceu? Você vai retificar, enfim, você acha o imposto de renda uma parte chata da nossa vida financeira? Eu particularmente sofro com o meu imposto de renda, porque aí é documento de corretora, de banco, salário, coisa do Economic para declarar, enfim, é bem complexo, mas é uma dor que todo mundo tem que passar, gente. Faz parte da vida adulta. Deixa um comentário, o que você acha do imposto de renda? Claro, se inscreve no canal, acompanha a gente em todas as redes sociais, porque você sabe, aqui no Economic é conhecimento e conhecimento é sempre uma saída.